Está escrito em Salmos 37, versículo 8, o seguinte: Deixa a ira, abandona o furor, e não te impacientes, pois certamente isso acabará mal. Meu irmão, minha irmã, neste versículo, Davi nos oferece um conselho vital para a vida cristã. Como devemos responder à raiva e ao furor que surgem dentro de nós quando nos deparamos com injustiças e dificuldades? Ao meditarmos sobre este versículo, podemos aprender lições importantes para viver de acordo com a vontade de Deus. A ira é uma reação humana natural diante da injustiça, diante da provocação ou da maldade. Quando somos maltratados ou vemos algo errado acontecendo ao nosso redor, a raiva muitas vezes surge em nosso coração como uma forma natural de reação instintiva. Porém, Davi nos instrui a deixar a ira. Isso significa não ceder à tentação de ser dominado por ela, não permitir que ela controle as nossas ações ou as nossas emoções. A ira, quando não controlada, pode nos levar a tomar atitudes impensadas, a ferir outras pessoas e a nos afastar da paz que Deus deseja para nós. No Novo Testamento, em Efésios 4, 26, o apóstolo Paulo diz: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a raiva em si não é pecado, mas quando deixamos que ela nos controle, nos domine e a mantemos em nosso coração por muito tempo, ela se torna perigosa e destrutiva. Por isso Davi nos exorta a deixar a ira. Aqui não é um convite para ignorar as nossas emoções, mas sim para não deixá-las tomar o controle de nossas vidas. Em seguida, Davi diz: abandona o furor. A palavra furor é um termo mais forte que ira, indicando um estado mais intenso de raiva, onde a pessoa pode se tornar completamente fora de si, agindo de forma impetuosa e descontrolada. Quando a ira não é tratada, ela pode se transformar em furor, e isso é um estado de espírito que Davi nos ensina a abandonar. Abandonar o furor é uma decisão consciente de não alimentar a raiva e não permitir que ela tome conta de nossas atitudes e de nossos pensamentos. O furor pode nos levar a palavras duras, a decisões precipitadas e até a conflitos maiores, tanto com outras pessoas quanto conosco mesmo. A ira pode, então, se transformar em algo muito mais destrutivo. Abandoná-la é um processo de rendição a Deus, permitindo que Ele seja o nosso juiz e não tentando nós mesmos resolver as situações de maneira precipitada ou violenta. A terceira parte do versículo diz: não te impacientes. A impaciência é outra emoção relacionada ao nosso desejo de ver as coisas acontecerem de acordo com a nossa vontade e o nosso tempo. Quando estamos em meio a dificuldades ou observamos o mal prosperando, a impaciência pode surgir facilmente. Sim, queremos respostas rápidas, mudanças imediatas e justiça aqui e agora. No entanto, Davi nos exorta a não nos impacientarmos. A impaciência é um reflexo da nossa falta de confiança no tempo perfeito de Deus. Quando somos impacientes, perdemos a paz e muitas vezes nos precipitamos agindo sem considerar as consequências. A impaciência nos afasta de Deus, pois nos dá a falsa sensação de que devemos tomar as rédeas da situação. No entanto,
como aprendemos em Salmo 37, devemos confiar que Deus tem um plano perfeito e que a sua justiça será feita no tempo certo. A nossa impaciência pode nos levar a escolhas erradas, mas a confiança em Deus nos leva à paz. E ele conclui o versículo dizendo: certamente isso acabará mal. Davi termina esse versículo com essa advertência. Ele nos lembra que quando nos entregamos à ira, ao furor e à impaciência, as consequências dessas atitudes são inevitáveis e negativas. As escolhas impulsivas e baseadas em emoções descontroladas geralmente resultam em arrependimentos, ferimentos a outros e a nós mesmos e em situações que poderiam ter sido evitadas com paciência e autocontrole. Pois bem, o Salmo 37, versículo 8, nos ensina a importância de deixar a ira, abandonar o furor e a não nos impacientarmos. Ao confiarmos no Senhor, podemos descansar em sua soberania e esperar por sua ação, com a certeza de que Ele é justo e fiel para resolver todas as situações em sua perfeição. Que possamos viver com paz, paciência e confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.